falando sobre as vantagens e desvantagens do transporte ferroviário. Bom, como eu estava falando antes, ele é o transporte mais econômico que nós temos terrestre, tá? O que eu falo de ser econômico? É o que transporta a maior quantidade de carga pelo menor custo em combustível, seja carvão. Nós já temos trens extremamente eficientes hoje, que pode ser utilizado tanto com diesel, também tem trens elétricos, né? Já tem trens com combustíveis mais modernos, até com bagaço de cana que se utiliza. Quem for para a Serra Gaúcha, nós temos um trem de turismo ali que vai de Garibaldi até Bento Gonçalves e passando por uma outra cidadezinha, que ele utiliza o lignito, que é um tipo de carvão mais barato. Pode ser utilizado também uma espécie de lenha ecologicamente correta, que é um farelo de madeira prensado. Então, tudo isso aí pode ser utilizado como combustível para os trens modernos. E ele consegue transportar uma grande quantidade de carga. Tá? Por isso ele é tão vantajoso. Por isso eu critico por que o Brasil largou esse transporte e foi pegar logo o rodoviário como base. Claro que tem uma explicação simples para isso, né? Vamos lembrar lá da década de 1956. 1956, agora foi longe, a vez teve que fazer um upgrade aqui legal. Mas em 1956 nós tínhamos o nosso querido presidente, o JK, que foi o cara que mandou construir Brasília. Ali começou a nossa dívida externa, galera. E ele era apaixonado pelo transporte rodoviário e mandou colocar em prática esse modelo de transporte. Na década de 70, você sabe quem estava no poder na década de 70, né? Não vamos entrar em detalhes. E esse transporte foi colocado em prática como uma solução para os nossos problemas, porque as fábricas de carro foram instaladas no Brasil. Volkswagen, a Ford, a Fiat e a GM. Junto com elas, as fábricas de pneus, a Pirelli foi a primeira a vir para o Brasil. Então, gerou emprego, gerou uma nova ascensão social, né? Todos tinham que ter um carro para ser feliz. A família moderna brasileira e a família feliz tinha que ter um automóvel na garagem. Hoje, para ser feliz, cada membro da família tem que ter um carro. Aí depois reclamam do congestionamento. Mas, enfim, o transporte ferroviário deveria ser muito mais utilizado, pelo custo que ele tem. Gurizada, as vantagens, como eu estava falando aqui para vocês, então. Primeira vantagem que a gente vai ter é o custo de combustível. Segundo, os problemas. Não tem problema de congestionamento. Isso é um exemplo clássico, né? Adequação a grande volume de carga, é só tu pegar um trem que tem um motor mais forte para puxar mais carga, que já existe isso também nesse processo. Então, a gente deixou de lado uma condição que era ideal para o Brasil quando tu fala assim em transporte em país continental. Qualquer país continental tem esse modelo de transporte e o Brasil deixou de lado. Independência das condições atmosféricas, pode estar chovendo, pode estar calor, pode ter seca, pode não ter seca, o transporte continua, basta ter combustível no trem, seja o combustível que for, né? A desvantagem, então, a flexibilidade do percurso. Como eu falei para vocês lá, aquela primeira locomotiva, a Blücher, ela não existe mais, tu precisa de um trilho, até porque tu tem que ter contato com o metal para o trilho não descarrilar, para não ter maiores custos de manutenção na tua locomotiva, tá? Mas, mesmo assim, vale a pena, principalmente quando a gente fala em carga. Em carga é muito eficiente. E depois eu falo um negócio de carga bem interessante. Elevada dependência de outros transportes, até porque quando chega a carga, tu vai ter que distribuir ela para algum lugar. Aí sim tu vai precisar de um transporte, seja ele marítimo, seja o rodoviário, para que essa carga seja redistribuída. Pouco competitivo para poucas distâncias. Isso aqui é muito relativo, tá? Embora eu tenha colocado aqui para vocês, ele é muito relativo por quê? O que é considerado pouca distância? Vamos ver quanto custa a passagem do ônibus e quanto custa a passagem do Transurb. Foi um modelo que foi implantado nas cidades, baseado no trem. Mas professor, isso aqui é um metrô, é um trem de superfície. Que foi adaptado para a população. Então ele se tornou barato também. E outra, o problema é que é muita gente, mas o transporte de trem nas grandes cidades, ele é muito viável. Nova York, Boston, Tóquio, Londres, todas essas cidades a população prefere andar com o metrô do que andar de ônibus. Ele é muito mais seguro, ele é muito mais barato, ele é muito mais eficaz. Londres, Nova York, todo o subterrâneo das cidades são interligadas por trem.
Então, é um transporte que deveria ser muito mais utilizado até mesmo no Brasil. Porto Alegre, nós temos um projeto de ter um metrô. É de 1960. Acho que para a Copa do Mundo sai, galera. Não esquenta a cabeça. Para a Copa do Mundo, Porto Alegre vai ter metrô. Não se sabe qual Copa, né? Já que o projeto é de 1960. Mas a gente vai, a gente vai. Brasileiro não desiste nunca. E o custo de manuseamento é alto, só que assim, ó, depende do país também. Se a gente pegar, por exemplo, a Rússia tem um manuseamento alto por causa do frio. O Canadá tem um manuseamento alto por causa do frio. O trilho acaba congelando e trincando. Se não trocar, o trem passa por cima, quebra, descarrila. Mas no Brasil, pô, Brasil, galera, não tem problema de gelo aqui. O Chile tem esse modelo, não dá problema, é barato. A África tem esse modelo, ganharam do neocolonialismo, mas tem esse modelo. E eles continuam utilizando, então deveria ser muito mais utilizado no Brasil. Já voltamos para o nosso último vídeo, não sai daí! Ih, travou aqui. Não, deu. Sai daí, fica aí. Eu falei pra ficar aí.